Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Eu vou ler novamente aqui o item 11, parte do item 11, para a gente fazer a prece, e nós paramos lá no 13. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos, do que tendes duas mãos ou dois pés e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter os dois e serdes lançados no fogo do inferno. Mestre Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estudo nesta manhã em nossa casa de amor. Aproxima de nós os nossos guias, benfeitores desta casa, deste trabalho de divulgação doutrinária. Então, em nome do nosso querido irmão Altivo Panfiro, diretor espiritual da nossa casa de amor, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, do teu amor Jesus e do amor de Deus nosso Pai, iniciamos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Semana passada nós falamos bastante sobre isso. Então, quando Kardec está falando, se teu olho for motivo de escândalo, arranque. Quando a sua mão for motivo de escândalo, arranque. Porque é melhor entrar na vida sem o olho, sem a mão ou sem o pé, do que esses órgãos ser motivo de escândalo. O que ele está dizendo aqui? O que ele está querendo dizer? Está falando de quê? Primeiro, o que é escândalo? A pessoa que... ela lembrou de alguns exemplos, Tudo, ele explicou aqui. Escândalo não é somente o que agride a consciência de alguém, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Tudo que resulta, que é resultado do vício e das imperfeições do homem, isso é escândalo. Tudo. O roubo, como a senhora falou, é um escândalo. O assassinato, a traição, levantar falso testemunho, falar mal da vida alheia, tudo isso é escândalo. Aí ele está dizendo, se a tua língua for motivo de escândalo, ele não falou língua, é melhor vir sem a língua. Alguém vai cortar a língua porque é fofoqueiro? Alguém vai cortar a mão porque rouba? Não, mas você pode reencarnar sem o braço, sem a mão, reencarnar surdo. Quantos surdos tem? Quantos mudos? Por que nasceu mudo? Por que nasceu surdo? Aí semana passada pediram, ela não veio hoje, que trouxe o neto dela, que tem problemas de cabeça, eu não sei o problema dele. É resultado de um passado, resultado de algo que a gente fez, aí a gente colhe. A gente sempre colhe o que planta. Entenderam isso? Então vocês têm que entender a reencarnação. Ele está falando aqui de reencarnação. Quando a sua mão for motivo de escândalo, cortar. Ninguém vai cortar a mão assim. Mas quando a gente chega no mundo espiritual, a gente tem uma outra visão da vida. E a gente pede para vir com limitações para valorizar aquilo que a gente teve e desperdiçou. Quantos perdem um pai e a mãe cedinho? Alguém aí ficou órfão de pai e mãe cedo, jovem? É muito comum. Não é incomum, melhor dizendo, não é incomum. A pessoa morre o pai, morre a mãe,
Alguém me disse aqui no estudo da semana passada, foi aqui de noite, o pai e a mãe morreram no dia do aniversário dela. Olha que dor. E por que a gente tem essas perdas assim tão repentinas? Provavelmente, né, muito provavelmente, em todos os casos que eu participei do tratamento espiritual, essas pessoas não valorizaram a família. Não valorizaram a família no passado. A gente vê aqui bastante exemplos. A pessoa casa uma vez, casa duas, casa três, 4, 5, 6, 7 e tem um monte de filho com cada parceiro. Eles abandonam os filhos. Os filhos se ressentem disso. O filho ressente. Nós mesmos nos ressentimos. A gente queria que nossos pais fossem unidos, não é? Que nossos pais vivessem junto até a gente crescer, a gente morrer. Quando eu era criança, eu falei assim, eu nunca queria ver meu pai nem minha mãe morto. E acabei vendo, né? Mas eu já adulto, a gente já tem um discernimento. Mas a gente não quer, a gente quer ver a família unida. Então a gente vem nessas famílias porque a gente ainda não conquistou, olha a palavra, a gente não conquistou um lar. A gente não tem a conquista de ter uma família. E isso porque a gente despreza. Por isso, vocês que são mães, eduquem seus filhos a serem homens de bem. E não aquela frase, né? Vou abrir aspas, segura tua cabra que meu cabrito está solto. Esquecendo que todo mundo também tem uma cabrita em casa, né? Mas para a filha dos outros. Então, eduquem o filho. Ensina o filho a limpar a casa, a lavar uma louça, a arrumar a sua cama. O filho, seja ele homem, menino ou menina, tem que ajudar os pais. Porque amanhã, quando ele casar, ele vai fazer isso. Porque não tem quem não aguente uma pessoa suja, desorganizada. Não tem. Então a gente precisa educar as crianças para que amanhã, quando eles tiverem lá a época de namorar, de casar, de ter filhos, eles saibam escolher o homem, aí já homem, ajude a esposa e a mulher também ajude o marido. A minha mãe botava a gente para limpar, para lavar, para passar, para bordar. Eu sei bordar. Então, fiquei casado aí muitos anos, ficamos juntos quase 40 anos, eu fazia de tudo na minha casa. A minha esposa desencarnou, eu continuo. Eu que lavo a minha roupa, passo, né? Eu vou fazendo. Não morri por falta de higiene, eu sempre limpei a casa, eu sempre lavei. Então a gente precisa, isso não cai à mão de ninguém. Isso não cai à mão de ninguém. Às vezes a gente vê aí a pessoa que não tem nada e fala, isso é pro lixeiro, isso é coisa do lixeiro, isso é coisa da faxineira. Não, a limpeza, a higiene é uma atitude que todos nós temos que ter. Você vê um copo sujo no chão, tem que pegar e botar no lixo. Não é para ninguém jogar nada no chão. Agora isso vem de berço, A gente precisa educar para não sofrer consequências depois. Se eu sou uma pessoa desorganizada, minha mulher não aguenta comigo. Ou o marido não aguenta com a mulher. Fica ali 2 meses e separa. É o que mais a gente tem visto aí. Casa, fica 2 meses e não aguenta. Né?
Então, tudo na vida tem consequência. Aí acaba sendo um escândalo. Um escândalo. Aí, quando não engravida e já sai de casa, aí já nasce uma criança sem pai ou sem mãe. Já vai para o mundo com uma perda. E isso traz traumas. Então eu estou dizendo aqui de escândalos que acontecem conosco, coisas bem pertinho da gente, que acontecem todo dia. E vocês sabem disso, é ou não é? Então, número 13. É necessário que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos na terra, não são inclinados a fazer o mal. E porque árvores más dão maus frutos, é preciso, pois, entender que, por estas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. Então, o mal é a consequência da imperfeição dos homens. De novo, o mal é a consequência da imperfeição dos homens. Mas o homem não tem que praticar o mal. Ele não veio para praticar o mal. O homem não veio para matar ninguém. Todos vocês aí conhecem um caso, e vocês ainda mais perto da casa de vocês, que teve alguém foi assassinado. Não é? Então, se o escândalo há de vir, então aquela pessoa veio para matar o outro, porque o outro estava devendo a lei e tinha que morrer daquela forma? Não. Senão Judas seria um herói. Não. A gente faz o mal porque nós somos imperfeitos. Alguém deve a lei. O outro quer ser instrumento da lei, ele vai e tira a vida do outro. E nós sabemos que ele vai responder por isso. Ele vai responder por isso. Se não for nessa vida mesmo, será numa vida qualquer. Mas a lei de Deus não deixa passar nada. Não deixa passar nada que seja da imperfeição do homem. Entenderam isso? Alguma pergunta? Eu estou falando difícil para vocês? Não? Então, o que é o escândalo? O que é o escândalo? Vou ler aqui. Vou ler com as palavras daqui para vocês. Isso aí. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Tudo que resulta do vício e das imperfeições dos homens. Isso é escândalo. Fumar maconha é escandaloso? É escândalo. Porque a pessoa fica fora de si e faz as suas bobagens. Vai dirigir. Né? É um escândalo. Alguém quer ter filho maconheiro? Então cuida do filho. Então ensina o filho. Não deixa a televisão ensinar. Alguém quer ter um filho vicioso? Então educa o filho. Filho, mãe não é para gerar. A gente vê muito mais parideira por aí do que mãe. Pariu e pronto, larga para lá. E não é isso, tem que educar. Tem que ensinar. Educar dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Não é deixar a escola educar. A escola instrui. A escola instrui. A educação, quem dá é a mãe, é o pai. Senão, amanhã vai chorar. Como tem uma porção de mãe chorando aí pelo filho que se perdeu no mundo. O que a gente faz aqui na evangelização? A gente educa. Educa dentro da lei de Deus, dentro do cristianismo, para que amanhã eles sejam homens de bem. A gente fica muito feliz vendo crianças
hoje de 4, 5 aninhos que estão aí, e que a gente viu na barriga da mãe. Respondem tudo da ponta da língua. Esses serão homens de bem. Pode ter a profissão que for, pode ser rico, pode ser pobre, mas estão sendo bem orientados. Alguma pergunta? 14. É necessário que o escândalo venha, porque encontrando-se em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, dos quais eles são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer do mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que Deus faz do mal surgir o bem, e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou negativas. Vocês já aprenderam, nós estudamos lá, e a gente está aqui no capítulo 8 já, bem-aventurados os pobres de espírito. Desculpa, bem-aventurados, nós estamos no capítulo 8. Se eu não botar óculos, estamos no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração. Lá no 3, a gente estudou as muitas moradas da casa do Pai. Lembram? Que são essas moradas da casa do Pai? São os mundos, são os diversos planetas que existem no universo. Então, em todos os lugares há vida. Se vocês não tivessem visto peixe, vocês iam dizer assim: é impossível alguém viver debaixo d'água. Como que vai viver debaixo d'água se tem que respirar? Todo ser vivo respira. Mas vocês já viram peixe. E tem muito animal que vive dentro d'água. E que respira dentro d'água. E são adaptados para aquilo. Não é? Então, não é que o outro mundo não seja igual à Terra, que não haja vida. Tem espíritos adaptados para aquele mundo, vivem lá. O homem não consegue ir à Lua assim, com essa roupa aqui que a gente está usando. Ele tem que colocar uma roupa que o protege. Vocês já viram aquela roupa de astronauta? Protege contra o calor, protege contra o frio. Ele precisa daquela roupa. Sem aquela roupa, ele não iria, não ficaria, não sobreviveria. Como um homem sem o cilindro de oxigênio, ele não mergulharia. Em algumas atividades, ele tem que botar uma roupa de ferro, que é o escafandro, é muito pesado, para protegê-lo, senão ele não consegue ir lá no fundo do mar. Então, cada planeta a gente coloca uma roupa, no perispírito, que é o perispírito, e lá os espíritos são adaptados. Então, em todos os lugares há vida. Então, num planeta X qualquer, esse planeta se adianta. Então, os homens que não querem se adiantar vão para um planeta inferior. Aqui na Terra, todos nós somos espíritos inferiores. Todos nós. Muito, se não disser todos, né, eu não sei dizer a porcentagem, mas a grande maioria, mais de 95%, eu não sei dizer, mas eu vou dizer a grande maioria, a massa de nós, viemos de outros planetas. Muitos de nós viemos de outros planetas. Por quê? Naquele planeta, a gente não tinha condições de viver. A gente estava muito atrasado lá, ou fazendo coisas que não deve. A gente estava sendo instrumento de escândalo. Aí a gente veio para a Terra, para acordar.
A gente veio para a Terra para ser homens de bem, para não ser mais motivo de escândalo para ninguém, não ser instrumento do escândalo. Então aqui estão espíritos que foram banidos de outros mundos, porque não podíamos lá estar. Agora, alguém veio aqui para fazer o mal? Não. Mas como a gente ainda é mal, muita gente fazendo mal, um vai atritando o outro. Vocês sabem por que as pedras, no fundo, quando chega num lugar tranquilo, num lago, elas são arredondadas? Vocês já viram aqueles seixos arredondados? Porque elas desceram um rio, uma atritando na outra. Aí uma batendo na outra, elas foram arredondando, e chega lá embaixo, que pedra bonita, redondinha, trabalhada, mas aquilo foi o atrito de uma com a outra, ela era pontiaguda. A gente está aprendendo a viver atritando um ao outro. Todos nós somos pedras pontiagudas, para um dia sermos como seixos, pedras bem trabalhadas. É o que ele está dizendo. A gente então se pune um ao outro, porque ainda somos maus. Aí você vê gente cruel, né, assassinando, torturando, roubando, desviando dinheiro. O Brasil é um país riquíssimo, um país cobiçado por muitas outras nações. E aqui a gente passa fome, aqui a gente tem miséria, aqui a gente tem favela. Você vai num posto médico, vocês vão ficar rindo aí, não vão prestar atenção não? Não presta atenção, para rir vai lá para fora. Então, por quê? Porque os homens maus desviam os recursos daqui, desviam. Estão podres de rico e continua desviando recursos, porque são maus, e a gente precisa passar por isso, porque de alguma forma a gente fez outros passarem também. Isso é expiação, isso é provação. Nós estamos aqui em expiação e em provação. Espírito que tem que provar alguma coisa e tem que passar por expiação é espírito imperfeito. Somos todos nós, é o nosso caso. A gente precisa fazer o melhor para sair daqui. O melhor de nós. Não roubar, não matar, ser digno, trabalhar, não reclamar. É o que a gente precisa fazer. Alguma pergunta? 15. Se é assim, pode-se dizer que o mal é necessário e durará para sempre, pois se ele desaparecesse, Deus seria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos que a humanidade toda seja transformada em homens de bem. Nenhum homem procurará fazer mal ao seu semelhante, e todos serão felizes, porque todos serão bons. Esse é o estado dos mundos avançados, onde o mal foi excluído. Esse também será o da Terra, quando ela tiver progredido suficientemente. Porém, enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que servem, além disso, de habitação, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes e obstinados no mal, e que são rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Então, se o mal acabar da terra, todo mundo se transformar em homens de bem, é uma coisa ruim? Não. É porque ninguém mais precisa espiar.
Ah, então para todo mundo espiar significa que o mal tem sempre que existir, para punir os maus. Também não é assim. Senão não acabaria nunca o mal. A lei de Deus, Deus não precisa que o homem seja instrumento da lei. Eu vou contar um exemplo para vocês entenderem. Quem conta esse exemplo é Humberto de Campos, é o irmão X, num livro ali do Chico. O Chico escreveu a seguinte história. Um homem herdou uma grande herança, muitas terras, lá em Portugal. O pai morreu, não tinha mais mãe, já estava também morta, então ele herdou uma riqueza imensa. Há uns 300 anos atrás isso aí aconteceu, mais ou menos. Só que o pai dele tinha um filho bastardo. O que é filho bastardo? Teve um filho fora do casamento. E esse menino tinha aproximadamente 10 anos de idade. Então a riqueza tinha que ser dividida por ele, o filho mais velho, e esse menino de 10 anos, porque também era filho do pai. O que o mais velho fez? Chamou os mordomos lá da sua herdade, das suas terras. Mordomo é aquele que serve. Um casal que tinha uma filha de mais ou menos 14 anos de idade. E falou para eles assim: olha, eu quero que vocês dêem um sumiço nesse moleque. E eu vou pagar muito bem a vocês. Vou dar um dinheiro bom, que vocês sairão daqui e poderão comprar uma terra para vocês aonde vocês quiserem e viverem a vida de vocês tranquilamente. Vocês aceitam? E o casal disse assim: sim, queremos. Então, o que eles fizeram? Chamou o menino, que já estava lá na propriedade, e foi passear com ele. Vamos dar um passeio nas terras que teu pai deixou para você? Vamos. Garoto, vamos passear. Foi a filha do casal, de 14 anos mais ou menos, o menino aproximadamente 10 anos, e foram passear lá pela propriedade. Lá para dentro da propriedade, da terra, tinha um poço fundo, grande, e lá tinha uns peixes dentro daquele poço, uns peixes vorazes, presos ali. O que o casal fez? Jogou o menino lá dentro, se aproximou do poço, só deu um empurrãozinho, né? Tum. E caiu. O garoto caiu no poço, foi devorado pelos peixes e ficou por isso mesmo. Eles avisaram a polícia não tinha a técnica que hoje tem, viram e disse que foi um acidente. Eles falaram que foi um acidente, ficou por um acidente, foi um acidente. Nada aconteceu. O irmão lá mais velho, o dono, ficou o dono das terras todas, da propriedade, deu um dinheiro para o casal foi embora. Aquilo foi um escândalo que eles fizeram? Foi um escândalo. Mas ninguém ficou sabendo de nada. Só o casal, a filha presenciou e o dono lá que mandou passar. Viveram tranquilamente aquela vida toda. 300 anos depois, não foi nem imediatamente, nem na vida seguinte. Aqui na região norte do Brasil, lá no meio do mato,
morava um casal com 2 filhos. Uma menina de 14 anos, já tinha, era uma família ribeirinha, lá no meio do mato, na Amazônia. E um menino de mais ou menos 10 anos. E a menina e o menino foram atravessar um lago lá, um pedaço de água presa, ou um rio perigoso, numa canoa, aquelas canoas que vocês conhecem. E o garoto se mexeu na canoa, balançou, foi ficar de pé, caiu dentro d'água. Os pais estavam na margem, presenciaram tudo. A irmã estava dentro do barco, ela se segurou, não caiu. E ali estava carregado de peixe, de piranha, aqueles peixes bravos. Devoraram o garoto ali, na frente da mãe, do pai e da irmã. E eles não puderam fazer nada. Tiraram lá, só conseguiram tirar com um pedaço de pau uns pedaços. Quem era o pai e a mãe? O casal de mordomos, que reencarnou aproximadamente 300 anos depois. Quem era a menina? A filha do casal de mordomo, com mais ou menos 14 anos ali também tinha. Não é? E quem era o menino que caiu dentro d'água de mais ou menos 10 anos? Quem era? O irmão mais velho, o que mandou matar. Precisou de alguém empurrar o garoto na água? Não. A lei de Deus se cumpre. Ninguém precisa ser instrumento do mal. Ninguém precisa ser instrumento da lei. A lei se cumpre naturalmente. Ninguém precisa se vingar. A lei faz isso naturalmente. A gente vê aqui perseguições espirituais terríveis. Mas o fulano me fez isso, eu vou acabar com ele. Não precisa. A lei de Deus vai se cumprir. Porque quando eu quero ser instrumento da lei, eu vou ser cobrado pela mesma lei. Aí eu vou matar porque ele me matou. E quem vai responder pelo crime que você cometer? Você. Você. Por isso que Jesus ensinou a perdoar. Perdoar. Não guardar mágoa de ninguém. Perdoar. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. No Pai Nosso, que às vezes a gente faz, vocês devem fazer, ele ensinou: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é? Então Jesus nos ensinou a perdoar. A gente precisa perdoar, para que a gente não seja depois cobrado pelo escândalo que provocar. E mesmo adoecer com isso. Entenderam então? Precisou alguém matar lá o camarada? Não, vocês já estavam com raiva dele, né? Contando a história, né? Que cara ruim, mandou lá jogar o moleque no posto do peixe só para pegar o dinheiro, pô. Agora, no final da história, vocês ficaram com pena dele, né? Pois é assim a vida. Assim é a nossa história. É a história de cada um de vocês, é a minha história, é a nossa história. A gente não precisa cobrar, a lei vai cobrar. Alguma pergunta? Número 16. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serve sem o saber de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal.
e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com esta atitude. Porque esse pai pode ter sido um mau filho que se fez seu pai, que fez seu pai sofrer e que agora sofre a pena de talião. Pena de talião é olho por olho, dente por dente. Mas não será por essa razão que o filho terá desculpa. Por sua vez, ele deverá ser castigado por intermédio de seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Então, o que foi que a gente leu aqui? O mal é sempre o mal. O mal é sempre o mal. Não tem justificativa para o mal. Ninguém foi designado para fazer o mal. Ninguém reencarnou para fazer o mal. Ninguém, para matar, para roubar, para destruir, ninguém, nenhum de nós. Agora, quem faz o mal vai responder pelo mal que fez. Ele colocou aqui, um mau filho é um castigo para o pai. Provavelmente aquele pai tenha sido mau filho anteriormente, mas não justifica você ser um filho mau. Não justifica. Vou contar uma outra história para vocês de expiação, para vocês irem gravando. Como cai na nossa conta tudo que a gente faz. Tinha um casal, quem conta é o nosso irmão André Luiz, um casal que se chamava Adelino e Raquel. Adelino e Raquel. Surgiu uma terceira pessoa, chamada Segismundo. É o nome que foi dado lá, o Segismundo. Segismundo ficou de olho comprido na Raquel. Envolveu Raquel. Raquel caiu nas garras dele. Mas tinha o Adelino, tinha o marido da Raquel. E o que foi que ele fez? Vamos eliminar o Adelino, vamos matar Adelino. Deu um tiro no peito do Adelino, pegou no coração, Adelino morreu. Morreu. A polícia não descobriu, ficou tudo por isso mesmo. Ele se envolveu com a Raquel, mas tudo que começa errado não dá certo. Acabou não dando certo, ele abandonou a Raquel, deixou a Raquel para lá na míngua. Naquela época, isso já foi no século passado, já era difícil para a mulher sobreviver. Raquel foi se prostituir e morreu com doenças, morreu na prostituição. Adelino já estava morto. E Segismundo também morreu. Todo mundo morre? Os três se encontraram no mundo espiritual. Teve lá a confusão deles e tal, mas foram resgatados por espíritos bondosos. Foram levados lá para a colônia de Nosso Lar. Segismundo se arrependeu muito do que fez. Se arrependeu demais. E trabalhou muito no mundo espiritual. Ajudou muita gente. Ele não era mau, não. Ajudou muita gente. Pediu perdão para o Adelino. Pediu perdão para Raquel. Os dois o perdoaram. E eles combinaram vir juntos. Adelino reencarnou, Raquel reencarnou, os dois se encontraram aqui na Terra, tiveram um filho, e era a vez do Segismundo voltar. Segismundo seria filho de Raquel de Segismundo. Segismundo nasceria com um problema no coração, que ele desencarnaria com um problema no coração, na idade que ele tirou a vida do próprio pai, desse que seria o pai agora.
Para receber o Segismundo, o pai não queria de jeito nenhum. Ele sonhava e dizia: tem um monstro querendo me assassinar. Porque no fundo ele não tinha perdoado. E o Segismundo estava quase não mais reencarnando. Até que teve, eu estou com uma, como é que chama? Alergia, aí coça aqui a pontinha, por isso que eu estou coçando a beça, que é o meu nariz. É poeira. Depois passa um paninho aqui, é poeira. E não queria, o pai não queria deixar ele nascer. Até que teve a intervenção dos mesmos espíritos guias e conseguiu com que ele aceitasse o Segismundo como filho. Raquel o abraçou, o colocou junto do corpo dela, e naquela noite mesmo ele se ligaria reencarnando na família. Agora vocês vejam, o amor, a lei faz isso, a gente tem que se perdoar e se amar. O Segismundo seria filho daquele que ele matou um dia. Nós não sabemos o depois, como ficou a vida aqui na Terra, porque ele não conta ali. Mas é o que acontece às vezes com a mãe que rejeita o filho, que não quer o filho de jeito nenhum. Não acontece isso? Às vezes é um inimigo do passado. Ele deve a ela deve a ele, não aceita. Às vezes é com o pai, às vezes nasce e o filho odeia os pais. Às vezes até os próprios pais odeiam o filho. Não acontece? Vocês já não viram desses exemplos? A causa está lá no passado. A gente não faz nada escondido, nada que a lei de Deus não saiba, porque a lei está na nossa consciência, está gravada na consciência. A gente responde por tudo que a gente faz, até um pensamento. Nós, até os nossos pensamentos, nos julgam, pesam na economia da vida. Ah, só pensei isso. Não. Tem um peso. O pensamento tem um peso na nossa vida. Então, olha a lei aí, fazendo com que ele, como pai, viesse a perdoar aquele que foi o seu assassino. E até chorar a morte dele, porque ele iria morrer antes dos pais, com um problema cardíaco. Ele já tinha um problema cardíaco grave. Olha o que a lei faz. Então, não precisou Segismundo nascer e alguém dar um tiro no peito dele. Não precisou. Isso que é a pena de talião. A doutrina espírita não usa a pena de talião. É a lei de causa e efeito, que é diferente. O amor, o arrependimento de Segismundo fez com que ele tivesse uma morte menos escandalosa, não menos dolorosa, porém menos escandaloso, e poupou alguém de ser instrumento da lei. Não precisou ninguém lá dar um tiro no peito dele. Não precisou. Assim é que funciona a lei de Deus. Nós aqui, muitos de nós estamos todos nós estamos em provas e expiação. Para uns, a pobreza foi uma necessidade, um pedido que a gente fez para outros. Para alguns, uma expiação. Quando é uma expiação, a gente não se conforma com a pobreza. Por exemplo, a pobreza. Não se conforma. E nem gosta de pobre. Não tem pobre que não gosta de pobre? Não tem? Pô, mas o cara é pobre também e não gosta de pobre. Quando você se revolta com alguma coisa, tudo indica que seja uma expiação. A lei se cumpre
com todos, para todos nós, para todos, em todo o universo. A lei, ela deve ser praticada, ela é incorruptível. A lei não muda, ela não se corrompe em lugar nenhum do universo. Nenhum. Para o nosso bem, a lei é de justiça, mas graças a Deus, ela também é uma lei de amor. E o amor prepondera muitas vezes. O amor cobre a multidão de pecados, dos erros cometidos. Por isso a gente trabalha no centro espírita, convoca vocês a trabalhar, a vocês estudarem, por isso vocês estão aqui estudando, para vocês modificarem a maneira de ser, de falar, de agir, para vocês não ter que rodar a baiana, falar alto, brigar. Os funcionários aqui do centro, todos eles vieram aí das comunidades, todos eles. Para eu fazer com que eles falassem baixo, parassem de dar gargalhadas, por quê? Era uma falta de educação. Falar alto, gritar, gargalhar. Ninguém precisa gargalhar, sorria. Ninguém precisa gritar, fala com um tom normal, fala baixo. Então, o que a Casa Espírita fez? Como eles estão todo dia aqui, foi mais fácil. Se educaram. São espíritos perfeitos? Não. Estão mais educados. E dia após dia, a gente vai se transformando. Vocês mesmos, tem algumas de vocês que estão aqui desde o início, desde que a gente abriu a casa. Nossa casa é novinha, 6 anos de casa, 6 anos. Como vocês já mudaram? Então, quando a gente chama atenção para alguma coisa, para o bem de todos nós. Porque a gente atrapalha não somente a nós, que a gente não presta atenção, mas a todos que estão querendo prestar atenção. Então, precisamos nos educar. E para terminar, faltam 10 minutos, eu não vou usar os 10 minutos, eu vou ler o último e explicar. Vocês estão entendendo? Senão a gente não sai aqui desse item. O 17 a gente para aqui, Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Foi o que a gente viu lá atrás. Afirmativa enérgica, que seria absurdo tomar-se ao pé da letra. Quer dizer, vou cortar minha mão? E que significa apenas que é preciso destruir em nós mesmos todas as causas de escândalo, ou seja, do mal. Arrancar do coração todos os sentimentos impuros e todas as tendências para o vício. Tirar do coração todas as tendências para os vícios, arrancar do coração todo sentimento impuro. A gente precisa fazer isso, igual arranca o mato com a batatinha e tudo, com a raiz. Quando a gente não quer que o mato cresça, a gente não tem que arrancar com a batatinha, com a raiz. Se cortar com a enxada, no dia seguinte, ele está brotando, Mato é uma desgraça, Agora, se você arrancar lá com raiz e tudo, já dificulta. A gente precisa criar resistência ao mal, arrancar com batata e tudo, aquela batatinha do mato, aquela raiz, arrancar o mal do coração. A gente precisa deixar de ter sentimento impuro e todas as tendências para o vício. Quer dizer ainda que é preferível para um homem perder a mão e tê-la como instrumento de uma ação má. Ficar sem a visão, a seus olhos servirem para que tenham maus pensamentos. O 17 todo a gente já comentou,
Jesus não disse nada de absurdo para quem compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. No entanto, muitas coisas só podem ser entendidas com os meios de conhecimento que o Espiritismo nos proporciona. O outro lá, ele teve que nascer com o coração, ele não arrancou o coração dele. Mas ele ia sofrer do coração para quê? Para tirar todo o mal, todo o vício que foi a sensualidade, foi cobiçar a mulher do outro, foi jogar a mulher na lama, no lixo. Tudo isso ele fez. Ele se arrependeu, retornou como filho daquela mulher e daquele homem que ele tirou a vida para reparar o mal, dando amor, dando carinho, veio para ajudar o pai, a mãe, ser amado, ser perdoados de vez por ele e seguir a sua trajetória de progresso. Nós estamos aqui para progredir, não é para fazer o mal. Deus não precisa que nós nos vinguemos de ninguém. Deus não precisa disso. Entenderam? Alguma pergunta? Vamos encerrar aqui então. Semana que vem a gente entra no capítulo, no item 18. Deixai vir a mim os pequeninos. Muito obrigado, Jesus, pela manhã de estudos, pelo teu evangelho. Muito obrigado aos guias desta casa que nos sustentaram nestes momentos de estudo. Obrigado, altivo. Obrigado a vocês, irmãs queridas, a você, Lurdinha. Muito obrigado. É em nome do amor, é em nome do nosso amor, do amor que vibra nesta casa, do amor de Jesus por todos nós, do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito bem.